Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 9 de novembro. Após ataque de hackers ao Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luiz Fux anuncia a criação de Comitê Cibernético de Proteção à Justiça. O presidente do STF e do CNJ participou de sessão do Conselho da Justiça Federal, que também discutiu a implementação do projeto Juízo 100% Digital nos tribunais do país. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Tribunal Superior Eleitoral envia 1.200 baterias para garantir funcionamento de urnas eletrônicas no Amapá. STF decide que lei do Piauí, que obriga operadoras a fornecer dados de localização de celulares roubados, é inconstitucional. O plenário do Supremo vai decidir sobre acesso do ex-presidente Lula a mensagens apreendidas com hackers que invadiram celulares de autoridades da Lava Jato. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça anunciou hoje a criação de um Comitê Cibernético de Proteção à Justiça. Segundo o ministro Luiz Fux, a medida é uma resposta do CNJ ao ataque hacker sofrido pelo Superior Tribunal de Justiça na semana passada. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça anunciou nesta segunda-feira a criação de um comitê cibernético para monitorar e discutir medidas para reforçar a segurança dos sistemas eletrônicos dos tribunais. A medida é uma resposta do CNJ ao ataque hacker ocorrido na semana passada e que tirou do ar a rede de tecnologia do Superior Tribunal de Justiça. Fux disse que a forma de atuação do comitê deve ser discutida em reunião do CNJ marcada para essa terça-feira. Vamos criar um comitê cibernético de proteção à justiça digital do Poder Judiciário, com a parceria de todas as entidades que têm expertise sobre esse tema. Então, todas as entidades que fizeram a parceria com o ministro Humberto Martins farão também com o CNJ. O anúncio foi feito durante sessão por videoconferência do Conselho da Justiça Federal. Na reunião, o presidente do STF e do CNJ falou sobre o projeto Juízo 100% Digital, que prevê a tramitação em meio eletrônico de todos os processos no âmbito do judiciário, medida que integra um dos 5 eixos da gestão de Fux. Esse projeto que se consubstancia numa resolução, evidentemente que é uma justiça facultativa. Mas todos os tribunais estarão municiados dos equipamentos necessários para realizar esse projeto que, no fundo, cumpre a promessa constitucional da duração razoável dos processos e do acesso integral à justiça. Para o ministro Luiz Fux, o projeto é uma forma de trazer mais agilidade ao judiciário e garantir o acesso à justiça aos mais pobres. Eu considero a proposição à sociedade de uma justiça digital como um estender a mão às pessoas mais carentes, mais necessitadas e aos próprios profissionais para que tenham um acesso rápido à justiça, um acesso fácil. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal defendeu o projeto Juízo 100% Digital e disse que a medida é uma forma de garantir segurança na atuação do judiciário. Asseguro que a Justiça Federal certamente buscará se integrar e pôr em prática essa atuação digital, como sempre, o compromisso que a Justiça Federal tem com o Poder Judiciário brasileiro e com a cidadania. E há pouco, o Superior Tribunal de Justiça divulgou uma nota sobre o andamento dos trabalhos para o restabelecimento dos sistemas de informática do tribunal após o ataque hacker que aconteceu na última terça-feira. O comunicado assinado pelo presidente da Corte, ministro Humberto Martins, afirma que o sistema de justiça e o sistema Justiça Web foram restaurados. Eles são essenciais para a retomada dos julgamentos no STJ. O calendário de sessões está mantido, podendo ser realizadas as sessões de julgamento dos colegiados a critério dos presidentes das turmas e sessões. O plantão judicial terminou hoje, com os prazos voltando a correr a partir de amanhã, além da retomada da distribuição de processos aos ministros. Ainda de acordo com a nota, a central de processo eletrônico foi disponibilizada na página estática que substitui provisoriamente o portal do STJ. Por meio do acesso, advogados podem voltar a consultar processos eletrônicos e demais expedientes, como peticionamento eletrônico.
A investigação do ataque hacker continua em inquérito sigiloso. Ainda sobre a sessão do Conselho da Justiça Federal, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, ministro Humberto Martins, deu posse aos ministros Marco Buzzi e Sérgio Cuquina nos respectivos cargos de membro efetivo e suplente do Conselho. Ao empossar os ministros Marco Buzzi e Sérgio Cuquina, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, desejou boas-vindas aos novos membros do Conselho da Justiça Federal e destacou a notável carreira dos magistrados. Marco Aurélio Buzzi e o ministro Cuquina são dois magistrados já conhecidos pelos seus notáveis saberes jurídicos. São ministros que trazem uma grande contribuição à jurisprudência, à doutrina do Superior Tribunal de Justiça e, com certeza, irão contribuir de uma forma bastante efusiva com relação à jurisprudência e às sessões da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal. Os ministros exaltaram a importância do cargo e garantiram que vão cumprir com excelência a nova missão. Eu espero manter uma excelente convivência, um pleno diálogo com todos os colegas. Espero estar, mais uma vez, à altura dessa relevante e elevada função que passo hoje a exercer com titularidade e também rogo a Deus para que sempre possamos trilhar os melhores caminhos. Da honra em ter assumido nesse instante esse posto de conselheiro suplente, Conselho da Justiça Federal. Terão de mim os melhores esforços, tenho certeza, para aprender e contribuir de maneira altamente positiva, no que estiver ao meu alcance, para os melhores interesses da Justiça Federal de nosso país. Os dois ficam no cargo durante o biênio 2020-2022. Marco Buzzi é ministro do STJ desde setembro de 2011. Atualmente integra a segunda sessão e a quarta turma do tribunal. Sérgio Cuquina é ministro desde fevereiro de 2013. Ele faz parte da primeira sessão e da primeira turma do STJ. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, gravou hoje uma mensagem de apoio à população do Amapá, que há 7 dias sofre as consequências de um apagão. Essa é uma mensagem de apreço e de solidariedade ao povo e aos eleitores do estado do Amapá, que passaram pelas vicissitudes da falta de energia elétrica durante toda essa semana e as consequências daí advindas em termos de comprometimento da alimentação e mesmo do acesso à água. Todos nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral e em todo o Brasil somos solidários e dispostos a ajudar naquilo que for possível. Eu acabo de falar com o diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico e com o diretor da ANEEL, que asseguram que ao longo dessa semana tudo deverá estar regularizado e muito provavelmente no domingo 100% do sistema de fornecimento de eletricidade já estará em funcionamento. Falei hoje mais cedo também com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Rômel Araújo, que igualmente me assegurou que tem plenas condições de realização das eleições e, aliás, para precaver, nós estamos enviando aqui do Tribunal Superior Eleitoral 1.200 baterias sobressalentes para as urnas eletrônicas, para que elas não deixem de funcionar, mesmo que eventualmente falte energia elétrica. Portanto, tudo o que era possível fazer para todo o país para assegurar eleições sem risco de contaminação e especialmente agora em relação ao Amapá está sendo feito. E, portanto, eu gostaria de convocar todos os eleitores do Amapá a comparecerem às urnas. A eleição para prefeito é uma das eleições mais importantes que existem. As pessoas não vivem nem na União, nem nos estados, elas vivem verdadeiramente nos municípios, que são responsáveis por políticas públicas importantes como educação, como saúde e já agora também saneamento básico. Portanto, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, solidariedade com o povo do Amapá e convocando todos os eleitores a comparecerem neste domingo, 15 de novembro,
votando com consciência e em segurança. O Brasil precisa do voto de todos. Participe para ajudar a fazer um país melhor e maior. Como falou o ministro Luiz Roberto Barroso, o TSE enviou baterias novas para as urnas eletrônicas do TRE do Amapá e assim assegurar a realização das eleições no estado no dia 15 de novembro. Depois do apagão que atingiu quase 90% da população do Amapá, o TSE tem acompanhado o problema da falta de energia no estado. Os técnicos do tribunal estão de olho para auxiliar em qualquer problema relacionado ao processo eleitoral. Foram enviadas 1.200 baterias novas para as urnas eletrônicas, cabos e geradores de energia. As baterias duram, em média, 10 horas. Isso vai permitir que as urnas funcionem durante o processo de votação, que será das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, no horário do Amapá. O equipamento saiu da base aérea de Brasília no fim de semana e seguiu para Manaus. De lá, foi para o Amapá. A questão do Amapá também foi discutida no Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, o COPTREL. A reunião, por videoconferência, foi convocada pelo desembargador Jataí Júnior, presidente do TRE da Bahia e do colégio. O encontro teve homenagens a 2 desembargadores pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral. 2 medalhas do mérito eleitoral, intituladas Ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, foram entregues. Uma para o desembargador Jefferson Fernandes da Silva, do TRE de Roraima, e outra para o desembargador José Ricardo Porto, que está se despedindo do TRE da Paraíba. Essas homenagens são oferecidas em reconhecimento a relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participou do encontro e se colocou à disposição para ouvir os presidentes dos TREs nessa reta final antes das eleições. A crise energética no estado do Amapá foi debatida. O presidente do TRE do estado, Rômeu Araújo de Oliveira, disse que nas eleições a expectativa é que 70% a 80% da energia elétrica do estado já esteja restabelecida e fez um apelo para que os eleitores não deixem de votar no próximo domingo. Quase 1 milhão de pessoas se declararam indígenas no Brasil, mas poucas delas se candidataram a algum cargo eletivo. O primeiro passo para a mudança é o exercício da cidadania como eleitor. Por isso, a Justiça Eleitoral envia urnas eletrônicas aos territórios indígenas, uma forma de garantir mais segurança e de estimular a representatividade dos nativos. Este é o Parque Indígena do Xingu, território do estado de Mato Grosso. A tranquilidade impera no local. Para evitar que os moradores tenham que sair do ambiente, a Justiça Eleitoral já começou a enviar urnas eletrônicas para as aldeias. Dessa forma, todos os indígenas que têm título de eleitor vão estar aptos a exercer a cidadania com segurança nestas eleições. Vinda de urna para Calapalo é boa, né? É onde soltar nós, povos indígenas, e eu acho que vai facilitar muito para nós, né? Que ir para a cidade é uma confusão para nós, né? Para proteger ainda mais os indígenas, o Tribunal Superior Eleitoral também promoveu ajustes nas normas que regem as eleições 2020. Entre elas, quem for da Justiça Eleitoral ou auxiliar da instituição só poderá ter acesso a algum território indígena se fizer o teste para a Covid-19 e o resultado der negativo. De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os povos indígenas somam quase 1 milhão de pessoas. Desse total, mais de 320 mil vivem em cidades e cerca de 600 mil em áreas rurais. Alguns nunca viram uma urna eletrônica. Outros tiveram pouco contato com o equipamento. Mas assim que as urnas chegaram às aldeias, todos ouviram as explicações sobre o processo eleitoral atentamente. Daí você escolhe dentre esses a numeração, depois você escolhe dentre esses a numeração para vereador. Boa ideia, né? Para treinar as pessoas para no dia da eleição não chegar com dificuldade, né? A representatividade indígena ainda é muito pequena. Em 2016, apenas 0,35% dos candidatos se declararam indígenas. Em 2020, o número cresceu discretamente, passou para 0,40%.
Mas, ainda assim, existe a esperança por parte deles de que essa realidade mude. É o que acredita a primeira mulher indígena eleita em 190 anos de parlamento como deputada federal. Nós temos visto aí como que os povos indígenas têm cada vez mais se preocupado em fazer parte da tomada de decisão, fazer parte da gestão dos municípios, fazer com que sua voz apareça nas instâncias diversas aí. E o voto possibilita o exercício da cidadania, a participação no votar e também ser votado. Meus colegas, meu povo indígena, os parentes, como a gente chama, né, estão aguardando os resultados e que a gente possa ter também a participação nessas representações políticas. Vamos aumentar o número. Hoje só existe eu como uma representante indígena a nível do Congresso Nacional. Nós temos poucos prefeitos indígenas. Eu creio que alguns vereadores, mas é possível a gente melhorar. E veja a seguir, o ministro Edson Fachin encaminha para o plenário do Supremo o pedido do ex-presidente Lula para ter acesso às mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. Voltamos já. A Constituição é a tábua de valores éticos da nossa República. Valores estes que se revestem de força normativa. Ela institui entre nós o Estado Democrático de Direito, que tem como valor-fonte o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual decorrem todos os demais direitos fundamentais. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre o pedido do ex-presidente Lula para ter acesso às mensagens apreendidas pela Polícia Federal na Operação Spoofing. No caso, 7 pessoas são acusadas pelo Ministério Público Federal de invadir celulares e obter dados e conversas por mensagens do ex-ministro Sérgio Moro e de outras autoridades. Parte dos diálogos entre o então juiz e integrante da Força Tarefa Lava Jato foi publicada pelo site Intercept Brasil e por outros veículos de imprensa. Ao encaminhar o pedido da defesa de Lula ao plenário do STF, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, afirmou ser necessário que o colegiado examine a questão da legalidade das provas obtidas pela operação. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei do estado do Piauí que obrigava as operadoras de celular a fornecer dados para a localização de aparelhos roubados. A Associação Nacional das Operadoras de Celulares entrou no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do Piauí, que é de 2013. A legislação obrigava as empresas a fornecer dados aos órgãos de segurança pública, sem autorização da Justiça, para a localização de celulares usados em roubo, furto, latrocínio e atividades criminosas. No voto, a ministra Rosa Weber, relatora do caso, disse que a norma interfere na prestação do serviço de telefonia, um serviço de telecomunicação com regramento que compete apenas à União. A ministra lembrou que o Supremo não tem validado normas estaduais que, por mais que contribuam com os órgãos de segurança pública, têm a consequência de interferir indevidamente em direitos individuais e na prestação do serviço público. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora e entendeu que a lei do Piauí é inconstitucional. As operadoras não podem ser obrigadas a dar informações para a localização dos celulares. O ministro Ricardo Lewandowski negou o recurso de uma defensora que foi paga pelo Estado para defender um cidadão, mas que, mesmo assim, cobrou honorários do beneficiário da justiça gratuita. Olá, boa noite. A notícia hoje vem do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro acabou negando um recurso em habeas corpus de uma advogada que foi condenada por corrupção passiva porque, na condição de defensora dativa, cobrou honorários do seu assistido, aquela pessoa que é beneficiário da assistência gratuita, já que não tem condições de arcar com os custos do processo. Só para a gente fazer um esclarecimento, o defensor dativo é aquele advogado pago pelo Estado justamente para atuar em favor de pessoas que não têm dinheiro para custear o processo. E o que ela fez? Cobrou R$ 450, mediante a assinatura de uma nota promissória, para prestar serviços numa ação de separação de corpos. Ao término do processo, a dívida não foi paga e a nota promissória foi executada. E com isso sobreveio uma decisão condenatória de corrupção passiva,
que acabou sendo majorada na segunda instância para 2 anos, 6 meses e 12 dias multas, convertida a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade. Nesse recurso no Supremo Tribunal Federal, ela alegava uma desproporcionalidade da pena e buscava uma revisão nessa quantidade de pena que havia sido condenada, na dosimetria da pena. O ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido, entendendo que o habeas corpus não serve para o reexame dessas circunstâncias judiciais, apenas para corrigir eventuais ilegalidades ou abusos na decisão, o que ele não viu, mantendo, portanto, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha tudinho aqui na TV Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o repasse de recursos recuperados pela Operação Lava Jato no valor de 14 milhões de reais ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Os valores vão ser utilizados para ações de inteligência, ampliação da contratação e capacitação de brigadistas temporários, execução de ações de prevenção e manejo integrado do fogo e intensificação das operações de fiscalização e combate a incêndios. Ainda falando de Operação Lava Jato, mas agora sobre uma decisão da Terceira Vara Federal de Curitiba. A empreiteira Mendes Júnior foi condenada por fraude em contratos bilionários firmados com a Petrobras. Outros 2 ex-executivos da empresa também foram condenados por pagar propina a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da estatal. Segundo o Ministério Público Federal, os contratos investigados somam mais de 6 bilhões de reais. Na sentença, o juiz federal Marcos Holtz determinou que os réus devolvam aos cofres públicos cerca de 60 milhões de reais. Além disso, eles terão de pagar uma multa equivalente ao dobro do prejuízo causado e mais 10 milhões de reais em danos morais coletivos. Os valores finais a serem pagos pelos réus devem ser atualizados com incidência de juros e correção monetária. E no próximo bloco, durante palestra, a presidente do STF aponta a importância da segurança jurídica para a democracia. Em instantes. A Constituição Federal carrega os princípios basilares da República Federativa do Brasil, capaz de possibilitar os direitos e garantias inerentes à condição de cidadão. É o acesso e a proteção ao que está previsto nas linhas constitucionais que possibilitará a igualdade e a dignidade da pessoa humana, verdadeira faceta do Estado democrático de direito. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, participou da Semana Virtual Jurídica e de Gestão Empresarial, promovida pela Associação Brasileira de Franchising. Na videoconferência, Fux destacou a importância da atuação do STF para garantir isonomia e segurança jurídica às instituições. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça lembrou aos participantes da conferência que o Estado democrático de direito significa um judiciário livre para atuar de acordo com a Constituição Federal. A grande força do judiciário numa democracia é a legitimidade democrática das suas decisões. O Supremo Tribunal Federal, o judiciário não tem armas, não tem exército, não tem dinheiro. Ele se impõe pela legitimidade democrática das suas decisões. Luiz Fux defendeu ainda o papel da justiça como garantidora de direitos fundamentais dos brasileiros. O ministro também enfatizou a importância da segurança jurídica para a autonomia das instituições e dos poderes da República. A segurança jurídica hoje é um valor fundamental, principalmente nesse momento de pandemia e para após pandemia. Porque a segurança jurídica, ela traz, digamos assim, a previsibilidade. As pessoas precisam saber aquilo que elas podem fazer e aquilo que elas não podem fazer. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o leilão para afastar risco de dano decorrente de indisponibilidade dos sistemas eletrônicos da Corte. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu no dia 8 de novembro o leilão de bens de uma empresa de bebidas em recuperação judicial até a publicação de decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do caso. O leilão estava marcado para os dias 10 e 12 deste mês e o ministro relator havia aceito parte do pedido da empresa. A decisão seria publicada no dia 3.
Na petição encaminhada ao STJ, a empresa apontou que, devido ao ataque cibernético que levou o tribunal a tirar os sistemas do ar, a decisão não foi publicada nem disponibilizada às partes. Por conta disso, a empresa pediu a suspensão do leilão sob o argumento de risco de lesão irreparável. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a situação excepcional justifica o deferimento do pedido. O ministro-presidente também citou jurisprudência da Corte no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal. Mas os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à recuperação submetem-se ao juízo universal, que nesse caso compete à 26ª Vara Cível de Recife, Pernambuco. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve decisão que obriga pais a vacinarem filho de pouco mais de 1 ano de idade. A decisão havia saído no final de agosto deste ano. O casal, representado pela Defensoria Pública, havia se recusado a vacinar o bebê por razões religiosas. Eles recorreram, alegando que pretendiam tratar o filho, quando necessário, com métodos homeopáticos. Mas o judiciário manteve a decisão e obriga o casal a vacinar a criança de acordo com o Programa Nacional de Imunizações. Para o relator do recurso, desembargador Carlos Eduardo Zitlov Duro, a medida protege não somente o indivíduo vacinado, mas a coletividade. O processo corre em segredo de justiça. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.